Qual a diferença entre uma empresa de administração imobiliária e uma holding patrimonial familiar? Bacana, tem diferença, gente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam aqui no nosso escritório falando que já tem uma holding. E aí, quando a gente vai olhar, na verdade é uma administradora de bens, né? Tem uma diferença muito marcante que faz toda a diferença. Ou seja, geralmente quando as pessoas chegam aqui com uma administradora de bens, as cotas sociais dessa empresa estão no nome dela. O que vai configurar se é uma holding familiar ou não? Se existe a sucessão desse patrimônio já realizado. Porque pensa bem, se nessa administradora de bens as cotas estão no nome dos pais e esse pai vier a faltar um dia, essas cotas não estão no nome dele? Elas vão precisar ser inventariadas. E aí o que é levado em consideração para fazer um inventário das cotas dessa empresa? É o balanço patrimonial dessa empresa. O quanto que essa empresa vale, quanto de patrimônio que tem lá dentro. Se os imóveis estiverem todos lá dentro, vai ser um valor bem alto. E esse valor que vai para inventário, gente, vai ser o valor de mercado. Então, é uma coisa a se repensar. Dá para utilizar essa empresa para transformar ela de uma holding? Dá, porque os imóveis já estão lá dentro. Vamos aproveitar, né? Já fez metade do caminho aí. Então, vamos fazer a parte de planejamento sucessório. E aí, essa administradora de bens, ela pode sim se tornar uma holding familiar. Qual é a grande questão? Quando a gente está começando o planejamento, existe aquela questão da incidência do ITBI. Quando você vai tirar um imóvel da pessoa física e colocar dentro de uma pessoa jurídica, pode ou não haver a incidência do ITBI. Vai depender da situação. Quando você já está com o imóvel dentro de uma administradora de bens, essa questão do ITBI já foi resolvida. Então já não é mais uma preocupação que a gente tem que ter. Ou ele já foi pago, ou ele teve a imunidade do ITBI na época que integralizou e já deu o prazo para aquela imunidade ser concretizada e passar a poder ter atividade imobiliária lá dentro. Então, ou uma situação ou outra. Se estiver ali no meio do caminho, a gente vai ter que se adequar para resolver e arrumar a melhor saída. Mas qual que é a grande diferença, então, da administradora imobiliária e a administradora e a holding familiar? É a sucessão. Se lá dentro já foi feita a sucessão para os filhos, pois é justamente isso que faz evitar que os filhos precisem fazer o inventário dos pais. Se não tem isso, e aí ela acaba se tornando uma administradora de bens próprios, né? Ou que o pessoal chama de holding imobiliária. É bom, é muito bom, gente. Você vai reduzir a tributação consideravelmente. Você está pagando lá na pessoa física um 27,5% de imposto de renda e numa administradora de bens próprios você vai estar pagando 11,33%, de repente até 6% se for uma do Simples Nacional. Então é melhor do que estar na pessoa física, isso eu não tenho dúvidas. Agora, para evitar inventário, ela não vai resolver não.